Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já que não há hora certa para estudar. Dando seguimento à nossa playlist Noções Básicas, vamos hoje ver o uso da HP12C, calculadora financeira mais popular. HP significa Hewlett-Packard, marca que surgiu em 1939. Foi criada por William Hewlett e David Packard. A calculadora financeira HP12C é um dos modelos fabricados por essa companhia e surgiu em 1981. Isso mesmo, mais de 40 anos. Essa é a calculadora HP12C. Existe, lógico, o produto físico, a calculadora em si, e nós temos hoje, nessa era da modernidade, os emuladores. Esse é um emulador para desktop e há também, muito populares, os emuladores para smartphone. Uma das características dessa calculadora é que ela tem, na maioria de suas teclas, três funções. Em algumas teclas, duas, em raríssimas, apenas uma função. Por que isso é assim? A calculadora precisava ter um tamanho reduzido, ela é para o ambiente financeiro, e as pessoas no ambiente financeiro usam uma camisa social, onde nós temos um bolso na camisa social. E a intenção dos técnicos que estavam a criar, os desenvolvedores, era que ela coubesse no bolso da camisa social para ser um equipamento sempre à mão das pessoas. O número, a lista com funções que seriam necessárias para a máquina apresentar era bem substancial. O tamanho da tecla precisava ser uma tecla grande, porque como se vai trabalhar no mercado financeiro com esse equipamento, uma tecla errada, digitar um número erroneamente, pode levar a um prejuízo significativo, porque nós encontraríamos resultados equivocados, fazendo com que esses resultados equivocados tenham consequências. Então, a tecla tinha que ser grande. A lista de função era extensa e o tamanho tinha que ser reduzido. Dessa forma, a solução encontrada foi que cada tecla deveria ter mais de uma função. Por exemplo, esta primeira teclinha aqui, essa teclinha que nós estamos apontando com o cursor. Essa tecla tem uma função em dourado, que eu prefiro chamar de laranja, mas pelo manual é dourada, a branca e a azul. Se eu quiser executar a função que está em branco, aqui, escrito em branco, gravado em branco, eu meramente pressiono diretamente a tecla e a máquina vai entender que eu estou me referindo à taxa de juros e interest rate, taxa de juros. Mas se eu quiser usar a função em azul, antes de pressionar essa tecla, eu pressiono a tecla azul, a tecla G, a máquina vai entender que a próxima tecla digitada ela deverá utilizar o que está em azul. E se antes de pressionar qualquer tecla eu pressionar a tecla laranja ou dourado e pressionar depois uma outra tecla, essa outra tecla a máquina vai entender que a função que eu quero utilizar é a função que estiver em laranja. Então essas duas teclinhas são teclas que avisam a máquina o que a próxima tecla vai valer. O que está escrito em branco chama-se de funções primárias. E o que está escrito em azul ou dourado se chama de funções alternativas. Para digitar um número, pressiona-se o número e Enter. Se eu quiser um número negativo, eu pressiono qualquer número e ao final eu pressiono a tecla CHS. Ao pressionar, vai aparecer um menos no visor. CHS significa Change Sign, troque o sinal. Então eu entro o número
entra o número e depois troca o sinal. Note-se que um número que já esteja negativo, e se eu pressionar novamente CHS, ele vai ficar positivo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de pressionar. Se o número é necessariamente, efetivamente negativo, pressionar uma vez só. Às vezes a gente treina assim um pouquinho a mão, e se a gente pressionar sem querer duas vezes, ele vai ficar com um sinal indesejado. Essa máquina tem muitas funções. E o valor atribuído a cada uma dessas funções ficam guardados na máquina. A memória dessa máquina ela é muito eficiente, e mesmo que você a desligue hoje e ligue ela daqui a um ano, os valores da última operação irão ficar lá guardados. Sempre que você ligar novamente a máquina, é interessante que você limpe essas funções matemáticas. Como é que se faz isso? Essa barrinha aqui horizontal tem escrito a palavra clear. Clear, limpar. Então, se você, e note que ela está em dourado. Então, F, somatório, F, programação, F, financeiro, F, registradores, F, prefixos. Você limpou totalmente a máquina. Totalmente. São 5 itens que podem ficar guardados na máquina, e você tendo feito isso, você limpou tudo isso. O principal que a gente vai ver aqui seria o financeiro, as funções financeiras, os registradores e também aqui o somatório, que é onde a gente trabalha com estatística. E não pensem que estatística é algo separado da matemática financeira. Estatística é totalmente usado dentro de finanças, porque o risco das operações são indicadores estatísticos, são parâmetros estatísticos que medem o risco das operações financeiras. O mais simples deles é média e desvio, não é? Vamos ver sim. Vai ter um vídeo falando da parte financeira no que toque à estatística. Nós teremos em noções básicas, né, a questão do risco de crédito. Vamos falar agora das 4 operações. Essa máquina não usa uma metodologia, uma forma de trabalho fácil, como uma calculadora dessas que a gente diz Xing Ling. Ela usa a notação polonesa reversa, que funciona como? Vamos fazer uma conta aqui. 4 mais 6. Numa maquininha convencional, você colocaria 4 mais 6 igual. Opa, não tem igual. Essa máquina não tem a tecla de igual. Como é que a gente opera? 4 que entra, 6, ou seja, digitamos o primeiro valor, digitamos agora o segundo valor e pressionamos a operação que queremos, somar. Novamente, 8 mais 9. 8 que entra, 9 que soma. Uma multiplicação, 2 que entra, 10 que multiplica. Sempre o operador fica por último. Vamos fazer 40 que entra, 10 que divide. E para quem está já perguntando, né, querendo saber como é que se diminui aqui as casas decimais, meramente pressionando F e o valor com a quantidade de casas que se deseja ter, por exemplo, 2. Ou F0, se não se quer decimal nenhuma. F4. Acho que já respondi. Então vamos deixar aqui com 2 casas, dinheiro, 2 casas. Mas detalhe, 2 casas no visor não significa que ela vai fazer as contas
levando em consideração apenas duas casas. Vamos lá fazer uma demonstração. Aqui eu limpo o visor, nesse CLX. 1 que entra, 3 que divide. Então, 0,33, 0,33. Mas existe aqui uma dízima com infinitos 3 prosseguindo, que estão na memória da máquina, na ULA, unidade lógico-aritmética, mas que o que eu disse para ela manter apenas duas casas no visor, ela está expressando o que ela tem na sua memória com apenas duas casas. Tanto é verdade que se eu multiplicar por 6, esse número que está no visor multiplicado por 6 deveria dar 1,98. Então, eu vou fazer 6 que multiplica e deu 2. Porque se eu pegar 0,33 que entra, 6 que multiplica, dá 1,98. Mas se 1 que entra, 3 que divide, voltarmos àquele falso 0,33, por que falso? Porque no visor é 0,33, mas na memória da máquina tem uma dízima aqui com infinitos 3. E se eu pegar esse valor e fizer 6 que multiplica, dá 2, porque ela utilizou toda a qualidade que está na memória. Então, dito isso, entendam que algumas vezes vocês podem achar que há algum equívoco, mas não é. É porque ela não utiliza o que está no visor, ela utiliza a memória. Se você quer fazer alguma questão, algum problema, e você chegou, por exemplo, vamos repetir, 1 que entra, 3 que divide. E para você basta essa qualidade de cálculo. O que você faria? Você faria 0,33 que entra e 6 que multiplica. Aí você vai ter a resposta coerente com o que você escreveu no papel. Agora, se você quer uma qualidade, a maior correção possível, a maior qualidade possível no seu número final, você não redigite passagens das suas soluções. Você aproveite o que está no visor, porque assim a máquina vai atingir ao melhor resultado possível. Essa máquina, ela tem memórias auxiliares, registradores, que se encontram nessas duas teclas. Eu converso com esses registradores utilizando essas duas teclas. A tecla store, do verbo inglês storage, guardar, armazenar, e RCL de recall. Então, se eu vier e colocar 100 e fizer store 1, agora eu vou pegar e vou chamar a memória 1. Recall 1. Ela trouxe aquele 100. Isso é muito interessante, você vai fazendo um problema, tentando resolver um problema, e existem valores intermediários que você deseja guardar, esses valores intermediários, é muito interessante você guardar o valor nessa memória. Porque um número muito grande, com muitas decimais, e você ter que anotar no papel para depois redigitar, não é legal. Legal usar o recurso da máquina, de pegar esse número, você guarda numa memória auxiliar, são 10 memórias auxiliares, na verdade 20, mas 10 mais fáceis de usar, 10 um pouquinho mais difíceis. Você tem 200, store 5. Se eu chamar agora a memória 1, está aqui 100. Se eu chamar a memória 5, está aqui 200. Então, nós temos da memória 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então, são 10 memórias da 1 até a 0. E nós temos também o número 300. Eu posso colocar na store.2. Esse ponto eu acho chatinho, não gosto nem muito de usar e falar,
porque da ideia de que tem a ver com decimais, que pudessem ser memórias para utilizar decimais, que tem um ponto envolvido. Isso é só o endereço, pessoal. Não tem nenhum detalhe matemático o fato de ter o ponto. Aí eu faço recall ponto 2. Eu não havia nem apagado. Recall ponto 2. Está lá o 300. Aí eu coloco aqui R$ 456. Aí eu coloco store.8. Então a gente tem agora o recall 1, se eu não me engano, o recall 3, agora eu não anotei, recall 4, o recall 5, pronto, o recall 5. Aí nós temos o recall ponto 2 e temos a memória ponto 8. Então você tem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ponto 0, ponto 1, ponto 2 até a ponto 9. São 20 memórias, onde cada espacinho desse, localzinho desse, pode guardar um número diferente. Então você tem 20 espaços, cada um com seu endereço, para você se valer disso para organizar aí os seus trabalhos. A máquina tem aqui abaixo desse local que estão os números, ela tem um espaçozinho aqui, nesse rodapézinho do visor, onde ela se comunica com o usuário naquilo em que a máquina esteja setada, parametrizada, que não seja o padrão da máquina. Por exemplo, se nós colocarmos aqui, não vou explicar agora, é mais para frente, apenas vou setar uma função de um jeito que não é o padrão. Se eu fizer e colocar G e colocar aqui bag, vai aparecer a palavra begin aqui no visor. Isso significa dizer, ela está alertando. Olhe, o, o, a parametrização de com ou sem entrada está no modo com entrada, que não é o padrão em que ela acha mais coerente. Se eu colocar GEND, que é o modo que ela acha padrão, ela não avisa no visor. Da mesma forma, G, e nós temos aqui o DMY, ela avisa. Isso aqui é uma forma de tratar as datas. Ela diz que está no modo dia, mês e ano. Day, month and year. Se você colocar no modo MDY, ela não mostra nada no visor. Ela só mostra alertando que ela está fora do modo padrão. Quando ela está no modo padrão, ela não avisa nada no visor. Outra forma é se eu setar Store X. Aqui, com o Czinho no visor, ela está avisando que ela está na forma de juros puro juro composto. Operações que tenham períodos não inteiros, períodos quebrados, 2 meses e meio, 2 meses e 2 terços. Quando o período não é, o N não é inteiro, ela vai avisar no visor que aquele está no modo juros compostos plenos. Tudo, tanto a parte inteira como a parte fracionária, ela está tratando a juros compostos. O mais normal, o padrão no mercado, se eu pressionar novamente Store X, ela não avisa. E o padrão para os contratos, o padrão no mercado, é trabalhar com juros compostos na sua parte do N inteiro e a parte fracionária do N trabalhar juros simples. Vamos ver isso na playlist Juros Compostos. Nós vamos ter toda a elucidação disso explicando para vocês. Então, o que nesse momento, nesse vídeo, a gente quer entender é como é que se opera a HP12C. Então, esse rodapé estão colocados no rodapé. Tudo que a máquina estiver setada fora do padrão
vai aparecer uma mensagenzinha aqui. Inclusive, quando a bateria estiver fraca, que leva muito tempo para isso aparecer, vai aparecer o avisozinho piscando, o asteriscozinho piscando, também aqui no rodapé. Mas o principal dessa máquina é realmente as suas funções financeiras. Posso resolver utilizando essa máquina pelas fórmulas? Posso. Eu, como uma máquina convencional, eu sigo as fórmulas, coloco os valores nas fórmulas e vou resolver por aqui. Mas o mais legal é a gente utilizar o que já tem incorporado dentro dela. Essa máquina já tem dentro dela as fórmulas. Eu inicio limpando os registradores financeiros. Note que isso não tem a ver com o visor. São espaços lá na máquina internos que não tem a ver com o visor. Para limpar o visor, CLX. Nós temos 4 parâmetros para fazer um cálculo financeiro simples. Nós temos valor inicial, capital, valor presente, nós temos a taxa de juros I, nós temos a quantidade de períodos N, e o quarto parâmetro é o valor futuro, montante. Desses 4 valores, se nós tivermos 3, o quarto valor pode ser calculado. Então, eu vou colocar R$ 1.000 como capital, PV, Present Value. Então, meramente eu pressiono. Nesse momento, o que eu falei para a máquina? Máquina, guarde R$ 1.000, 1.000 moedas no PV. Então, lá no espaçozinho reservado da máquina, ela colocou lá R$ 1.000 e ela sabe que isso é o capital inicial. Eu vou dizer para a máquina que 2 períodos guarde em N. Então, 2. A quantidade de períodos desse cálculo? 2. 2 períodos. Essa operação vai durar 2 períodos. E eu vou dizer que a taxa de juros é 10%. Note que sempre lá nas fórmulas, a gente precisa dividir por 100. Aqui ela já faz isso para a gente, já que ela tem a fórmula dentro dela. Eu coloco a taxa de juros na sua notação percentual. Então, 10 em I. Já informei para a máquina o PV, já informei para a máquina o N e já informei para a máquina a taxa de juros, o I. Eu venho bem aqui e quando eu pressiono uma tecla sem dizer nada antes, ela entende que eu estou perguntando. Então, ao pressionar FV, ela vai responder 1.210. Emílio, por que esse negativo aqui na frente? Pessoal, lá no vídeo, por favor, vão lá no vídeo anterior de noções básicas, que é diagrama de fluxo de caixa, e a gente vai ver que sempre, se o capital ele é positivo, o valor futuro montante vai ser negativo. Se eu recebo dinheiro no início da operação, eu vou ter que pagar esse dinheiro no final da operação. Agora, se eu fiz um investimento, se saiu dinheiro do meu bolso no início da operação, no final da operação, esse dinheiro volta para o meu bolso. Então, sempre o sinal do PV e do FV, eles têm sinais contrários, porque eles são fatos, atos que têm sentido contrário. Se eu inicio com alegria, eu termino com a tristeza. Inicio com recebimento, eu termino com pagamento. Agora, se eu inicio com a tristeza, que é um investimento, eu faço um investimento, fico inseguro, ansioso, vai dar certo ou não, é tristeza. Ao final, eu tenho retorno, eu tenho desinvestimento, alegria, ele é positivo. Então, se eu coloquei R$ 1.000 positivos em PV, ao perguntar o FV, ao perguntar o montante, ele está me lembrando que esse valor tem sentido contrário do sentido do capital do PV. Vamos deixar aí no canto esquerdo superior aí da tela o card com esse videozinho sobre diagrama de fluxo de caixa. Esse é um primeiro vídeo. Se vocês quiserem
mais alguma coisa. Essa máquina tem muita coisa. Eu quis colocar aqui o básico e vocês colocam aí nos comentários alguma coisa específica que vocês queiram. Eu vou ver exatamente isso, popularidade dessa dúvida, e a gente, daqui uns dias, faz um vídeo 2. Galera, chegou agora a hora do choro, é a hora em que todo criador de conteúdo solicita, pede, implora, roga, peticiona que vocês aí se inscrevam no canal. É muito importante. O YouTube entende com a inscrição de várias pessoas que o conteúdo está sendo interessante e divulga, informa outros usuários, coloca o vídeo como sugestão para pessoas que não são inscritas, fazendo com que a penetração do vídeo seja bem mais interessante. Então, quando vocês se inscrevem, quando vocês dão like, vocês estão sim me ajudando. Fiquem com Deus.